Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, aqui estou eu para começar a gravar nossa aula de Homem, Cultura e Sociedade. Estamos entrando hoje na unidade 4, seção 4.1. Eu estou tentando aqui isso, vamos lá ver como é que a gente... Isso, então estamos aqui para estarmos compartilhando com vocês agora a unidade 4, né, seção 4.1, e nós vamos estar trabalhando nessa unidade 4, na seção 4.1. Eu quero que vocês acompanhem, a gente vai estar dando bastante ênfase à questão da sociedade, exclusão e direitos humanos. E conforme a nossa programação, nós estamos seguindo exatamente o nosso calendário. E agora, no dia 20 de maio, né, nós estamos iniciando a nossa unidade 4, seção 4.1, e queria chamar realmente a atenção de vocês para que nós pudéssemos estar discutindo esse tema, né, que é bastante interessante, que traz, assim, um crescimento e uma análise bem profunda, nos levando à reflexão dessa sociedade na qual nós estamos inseridos, e que todos os dias, praticamente, nós vivenciamos vários tipos de exclusão, e como nós iremos estar trabalhando, nós vamos dar bastante ênfase agora como esses direitos humanos, eles começaram a ser resgatados ao longo da história, tá? Então, vamos estar começando agora a entender um pouquinho o que é cultura, né? A cultura, ela é um elemento de construção da realidade social, e que, por ser esse elemento de construção, ela acaba por interferir na formação da sociedade brasileira. Isso a gente vai entender, porque como é que foi formada a nossa sociedade, né? Se nos remetermos ao início da formação, principalmente do nosso país, a gente vai conseguir entender um pouquinho. Então, para a gente chegar de fato a esse entendimento, a gente vai começar agora a ver um pouquinho como a cultura ela é formada. Então, a cultura ela passa a ser formada a partir do momento em que a gente começa a analisar o ser humano na sua profundidade e na sua forma de ser, viver e agir. E a partir da forma como ele é, como ele vive, como ele age, como ele interage, ele passa a construir uma vida tanto material e social na sociedade em que ele vive. Então, vejam que a forma como eu sou me leva até as consequências de como eu vou agir perante o outro dentro de uma sociedade. E analisando os dois pontos entre o ser e o agir, a gente vê de forma muito clara como é que essas pessoas começam a conviver umas com as outras, e como é que elas começam, assim, a desenvolver esses relacionamentos ao ponto de nós conseguirmos identificar uma cultura, né? Então, a nossa cultura, quando a gente começa a delinear como eu sou, como eu vivo e como eu ajo, ele começa a desencadear o quê? Padrões de relacionamentos entre os indivíduos. É assim que a gente quer que vocês consigam entender. Então, a partir disso, começam a surgir padrões de relacionamentos entre os indivíduos. E aí vocês podem estar perguntando,
o que são padrões, né? Então, padrões a gente pode ver muito claro que são exatamente os costumes, as tradições, as convenções desenvolvidas por uma sociedade. Se a gente for fazer uma análise do nosso próprio Brasil, no contexto em que nós vivemos, nós vamos ver que dentro da nossa cultura brasileira, se nós formos analisar região por região, você vai perceber que, dependendo da região, exemplo, a Nordeste, a Centro-Oeste, a Sul, a Sudeste, cada região dessa, ela tem um tipo de costumes diferente, elas têm tradições diferentes. A gente já trabalhou com bastante propriedade a questão do multiculturalismo, afinal foi o último trabalho desenvolvido por vocês. Eu quero dar o parabéns a cada um de vocês, né, pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram sobre a telenovela e o multiculturalismo, como é que essas culturas, né, de outras nações, de outros países, eles conseguem influenciar a nossa cultura e até mesmo como a nossa cultura começa a influenciar a outra, né? Você vê que existem tradições aqui em nosso país muito forte, como no Rio Grande do Sul, culturas italianas, os asiáticos, a cultura japonesa, que é muito forte em São Paulo, e as convenções que são os padrões estabelecidos por toda e qualquer sociedade. Então, uma vez que vocês já entenderam o que são padrões, então, esses elementos, eles se reproduzem nos relacionamentos. Vejam que a gente sempre está falando para nós entendermos como é que esses padrões influenciam os relacionamentos ao ponto de formar essas culturas, né? E agora vamos fazer uma retrospectiva de como é que começa o nosso país. Então, o nosso país, ele tinha uma cultura predominante com um povo bastante forte, uma cultura que até hoje ela se perpetua, claro que de forma mínima, assim, já não consegue se perceber essa cultura, mas a gente começa com o povo indígena. Então, aqui era um país que não era explorado, era um povo que vivia da caça, da coleta, da produção artesanal, e eles viviam em tribo. Então, assim começa essa nossa cultura brasileira. Era uma cultura voltada para um tipo de sociedade mais mecânica, que dá para perceber isso, nós vimos isso nas outras sessões também. Então, era um povo que praticamente eles viviam da caça, da coleta, da produção artesanal, eles mesmos produziam as vestimentas, eles produziam as tradições que eles tinham da dança, então tudo era produzido por eles e eles viviam em tribos. Então, era um tipo de cultura que não havia nenhuma influência externa e eles viviam ali em comunidade, deixando predominar exatamente aquilo que nós vimos hoje como uma forma minuciosa de se perceber essa cultura indígena em nosso país, tá? E agora a gente vai entender como é que esse modo de vida ele foi alterado. Então, a gente percebe que esse modo de vida que a gente via no início da história do Brasil, quando ela começa a ser estudada, ela começa a ser alterada exatamente com a chegada dos portugueses, né, que vai influenciar muito na forma como os indígenas agora começam a ter que viver e são obrigados a mudar o seu padrão de vida, os seus costumes, as suas tradições e até mesmo as suas próprias convenções que eram estabelecidas entre eles, né? Então, a gente percebe aí que há um choque de culturas. Vejam que eles chegam, exploram as nossas terras, eles exploram praticamente o nosso povo, e a gente vê que começa com esse choque de cultura, as pessoas começam a ser obrigadas a adotar padrões de vida, de tradições, de acordo com aquilo que eles querem. Então, a gente sofre um processo de aculturação europeia. Então,
Vou usar um exemplo simples para vocês e eu quero levar vocês a visualizar essa situação. Como é que os índios viviam? Eles se preocupavam com roupas, eles se preocupavam em comer com talheres, eles sentavam em mesas, em cadeiras? Não. Vejam que por eles viverem da caça, eles viviam em tribos, então eles tinham o seu modo de vida, os seus costumes, as suas tradições, então era um tipo de comida diferente, eles não tinham preocupação com talheres, com vestimentas, então há um choque de cultura em nosso país, né? E com esse choque de cultura, a própria história diz que os índios aqui, que foram os primeiros habitantes do nosso país, está dentro da nossa história, o que ocorre com esse choque de cultura é a morte de muitos índios, né? Eles não conseguem suportar, eles começam a ser pressionados, eles começam, de qualquer forma, a serem obrigados a viver e a servir a um outro povo quando eles se sentiam praticamente donos, né? Aqueles eram livres. Então, o que é que a gente percebe dentro da história com a resistência dos índios? Então, assim, os portugueses, eles chegam, eles tentam incultar, eles tentam colocar dentro da sociedade brasileira, até então considerada indígena, uma cultura europeia, um modo de vida totalmente diferente, e há resistência, assim, dos índios. Então, quando eles percebem que não vão ganhar força com a sua influência nos nossos índios, nas pessoas que primeiro habitaram as nossas terras, eles são obrigados a trazer uma força, uma mão de obra de fora, e aí vocês percebem que começa a haver agora a migração, e eu digo para vocês, obrigatória, né? Eles não vieram por livre e espontânea vontade. Os negros, eles eram vendidos, eles vêm da África em navios negreiros, e eles já chegam com na situação de escravos, de submissão, de se submeter e para fazer aquilo que de fato eles já haviam determinados para os índios e que não conseguiram de fato em sua totalidade incultar isso. Tá, com a chegada dos escravos, a gente já tinha europeus, nós já tínhamos índios, com a chegada dos escravos, acontece algo agora que é o que enriquece até hoje a nossa cultura brasileira, que é um termozinho que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a miscigenação. O que é miscigenação? A miscigenação é a mistura de cultura, é a mistura de culturas, não, de povos, de cruzamentos. E com esses cruzamentos surge um novo povo, né? Surge um povo novo. A gente agora não começa a ver apenas índios, a gente não vê apenas europeus, a gente não vê mais agora só negros, a gente começa a ver um novo povo, né, que traz em suas características traços raciais diferentes e até mesmo agora culturas diferentes se entrelaçando, né? Tem uma cultura da África, a cultura dos índios, a cultura europeia, o que os autores dizem que agora, com o surgimento de um novo povo, a gente já começa a perceber três matrizes raciais, que é o índio, o branco e o negro, e também a junção das três matrizes culturais, né? Nós somos reflexo disso. Então, a gente começa a ver, deixa eu tentar tirar um pouquinho aqui para a gente voltar, tá? Que com a chegada dos escravos, né? Com os índios já existentes e com o povo europeu comandando tudo e se sentindo superior, a gente agora começa a perceber um etnocentrismo de uma cultura em detrimento da outra. E aí você pergunta, o que é etnocentrismo? O etnocentrismo, ele consiste em um preconceito que cada sociedade desenvolve a partir da comparação de sua própria cultura com as demais. Então, ele nos permite refletir se a maneira de ser de determinada cultura é certa em suas características ou errado
tornando-se uma verdadeira aberração. E aí a gente percebe que o etnocentrismo, ele vem exatamente daquilo que os autores do livro de Homem, Cultura e Sociedade chama de raça branca. Então, o etnocentrismo vem exatamente da cultura europeia, que se sente superior em relação aos negros que vieram da África e aos índios que já habitavam o nosso país. Aqui eu trago para vocês o mito da democracia social e eu trago essa charge para que a gente possa refletir um pouquinho. Se vocês observarem, eu trago aí para vocês uma pirâmide, né? Vejam aí as classes sociais e aí eu pergunto para vocês, há diferença hoje nessa relação? Dá para vocês perceberem um pouquinho o que é que acontece com esse mito da democracia racial? Olha a primeira charge. Vocês veem os brancos no topo da pirâmide, né? E vocês veem que na base da pirâmide está exatamente aqueles povos do cruzamento daquelas três matrizes raciais. E aí vejam o que ela diz: tem democracia racial? Sim. E aí a base diz: só se for aqui embaixo. Outra charge que eu quero que vocês reflitam olha, eu quero que vocês vejam aqui, tá vendo? Ó, eu juro por tudo quanto há de mais sagrado no Brasil, não há racismo. E aí eu desafio vocês a refletirem sobre isso. Em nosso país, existe o racismo? Eu não falo hoje só de um racismo de cor, eu falo de um racismo de exclusão da maioria que estão à margem da sociedade, né, que estão segregados socialmente, sem direitos, né, sem ter acesso ao mínimo que até mesmo nosso país possa oferecer. Eu deixo essa charge para que vocês possam observarem e analisarem. Vamos falar um pouquinho também agora sobre exclusão social. Então, em nossa cultura brasileira, nós percebemos muito forte comportamentos preconceituosos e também vimos comportamentos discriminatórios, né? As pessoas, eles já têm o preconceito preconcebido em suas mentes, até por causa da forma como essa cultura veio sendo explorada desde o início. Então, a gente sofre uma exclusão social até por nos sentimos inferiores. A gente vai entender um pouquinho lá na frente como é que isso tudo influencia os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, né? E aí a nossa cultura ela é muito forte em relação a isso, na questão da discriminação, do preconceito, isso ainda é muito forte. E a gente sabe que se aprofundarmos esse termos de exclusão social, nós teríamos, assim, N oportunidades de aprofundar em que termos nós poderíamos analisar comportamentos preconceituosos dentro do nosso país e comportamentos discriminatórios. Em relação a isso, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, ela trata o racismo, para vocês entenderem um pouquinho, o que é racismo? Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Vocês perceberam o que é que aconteceu no início da história. Então, era um povo que tinha uma cultura de forma igualitária, todos eram iguais, se vestiam de formas iguais, o conhecimento dava para perceber que era igual, as necessidades praticamente eram iguais, tudo era partilhado, não havia dono de terra separado, todas as tribos viviam juntas, e aí chegam os portugueses e começam o processo de colonização, o processo de catequese, ou seja, os índios, eles criam em algo diferente do que os europeus criam, então eles começam a trazer essa cultura, né? E para a ONU, ela tem uma luta incessante que usa até a hashtag racismo não. Então, deu para entender um pouquinho a questão da discriminação e da percepção. Eu queria que vocês também acompanhassem aqui comigo um
pronunciamento da ONU que nos fala assim: em sua mais recente resolução sobre a eliminação do racismo, a Assembleia Geral das Nações Unidas reiterou que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e têm o potencial de contribuir construtivamente para o desenvolvimento e o bem-estar das suas sociedades. A resolução também enfatizou que qualquer doutrina de superioridade racial é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, e deve ser rejeitada, assim como teorias que tentam determinar a existência de raças, né? Então, vamos ver direitinho como é que isso acontece. Então, aqui, vamos voltar agora para o nosso país aqui. Ó. Muito se fala sobre o Brasil, e aqui nós estamos nos detendo exatamente a ele. E dizem que Tom Jobim falou que o Brasil não é para principiantes, o que temos que concordar. Um país formado por 3 raças, viram como foi formada as 3 matrizes raciais, né, com a chegada dos africanos, os índios já existentes, com a chegada também dos europeus. Então, na qual uma impõe-se sobre as demais, que são exatamente a raça branca, os europeus que chegaram em nosso país, e que durante séculos dominou e expropriou e explorou a terra brasileira. Essa exploração e dominação deixou consequências na sociedade brasileira e que se perpetua até hoje. Então, há décadas, pobres, negros, indígenas e mulheres sofrem preconceito e discriminação e precisam de mecanismos de compensação, como as políticas afirmativas, para que possam ter acesso ao trabalho e à educação, por exemplo. Então, vocês vejam que hoje nós vivemos uma realidade onde políticas de assistência social são voltadas para minorias. Então, assim, Bolsa Família é voltada para os pobres com a renda per capita com base em salário mínimo. Os negros, é preciso que surjam políticas afirmativas para que os negros eles possam ter acesso às faculdades através de cotas. Os indígenas já se começa a constituir estatutos de respeito. Então, vejam como uma cultura, né, que impôs-se sobre as demais durante séculos, ainda é muito forte em nosso dia a dia. Então, seria realmente necessário políticas afirmativas para que nós pudéssemos começar a enxergar e a entender que esse outro, o pobre, o negro, o indígena, até mesmo mulheres, são iguais. Então, é necessário isso, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso. Então, essas pessoas excluídas socialmente, elas lutam cotidianamente para reverter uma cultura etnocêntrica. Já deu para entender o que é etnocentrismo? É uma cultura, é um povo, uma cultura que se sente superior à outra, inferiorizando todo tipo de tradição, de costume e de convenções estabelecidas também por outra sociedade. E aqui o forte também, ela prepondera-se sobre a cor da raça branca, né? Então, quando a gente está falando de discriminação e preconceito, eu levo também vocês para um aprofundamento maior em relação à raça, à questão de gênero e à classe na qual essas pessoas estão inseridas, né, que são fatores de discriminação. E vamos entrar agora numa linha da antropologia, né, que a gente vai trabalhar, e também a cultura e identidade nacional. Então, assim, a gente tem como situação, problema e análise da situação geradora do nosso livro, a gente tem como exemplo a história do Ali, né? Ali, ele não entende, porque no Brasil as pessoas diferentes, seja pela raça ou pelo gênero, e mesmo pela etnia, sofrem discriminações. Então, para ele é difícil entender isso, pois o Brasil é conhecido por sua miscigenação e multiculturalismo. Deu para entender o que é miscigenação, né? Hoje, se formos aprofundar, não seria mais nem 3 matrizes raciais mais, né? Porque houve o branco, o negro e o índio, e aí a junção. A
gente vai ver um pouquinho lá na frente, né? Como se aumentou, como se acirrou essa miscigenação. Pelo menos é o que ele sempre ouviu falar enquanto morava na Síria. Então, Ali é um sírio que vem para o Brasil e ele não consegue entender bem o que é que acontece em relação a esses conceitos, né? Então, assim, vamos entender um pouquinho. Os imigrantes sírios, a gente está falando de Ali e a gente está falando de cultura. A cultura teria um papel importante na construção dessas diferenças. Então, nós vimos lá na frente o que é cultura. E aí eu deixo essa pergunta como reflexão para que vocês possam, de fato, aprofundar e exercer o senso crítico de vocês. A cultura teria um papel importante na construção dessas diferenças? O quanto a cultura influencia o sujeito em suas ações cotidianas? A gente já vem trabalhando isso desde a unidade 1, né? Isso é muito forte. E diante disso, é possível dizer que o Brasil é um país multicultural ou caracteriza-se por posturas etnocêntricas? Será que vocês conseguem responder isso? Né? A gente já tem aprofundado um pouquinho. Vejam, e eu quero lembrar mais uma vez a vocês sobre essas políticas afirmativas para proteger os pobres, os negros, as mulheres e os indígenas, né? Então, há uma cultura que se sobrepõe à outra. Então, pensem nisso. Vamos voltar um pouquinho agora para a nossa sociedade brasileira, para entender o contexto, né, das nossas lições. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui agora, a sociedade brasileira. Então, as sociedades humanas, elas são compostas por diversas dimensões. Quando falamos sobre elas, nos referimos em grande parte às dimensões políticas, econômicas e sociais, mas também fazem parte de uma sociedade a sua cultura e as características biológicas que a formam. Então, a sociedade brasileira, né, ela é formada por essa diversidade. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho, eu quero que vocês comecem a dar uma olhadinha aqui agora, olha essa miscigenação aqui, como é que ela ocorre, é até lindo de ver como essas culturas, elas começam, né, a se aprofundar, e eu quero que vocês deem realmente uma olhadinha. Então, assim, ó, como é que a gente consegue entender esse país multicultural? É um povo sui generis, já nasceu miscigenado, então carrega em si os sangues europeus, indígena e negro, dos primeiros povos que aqui habitaram, que construíram essa terra chamada Brasil, né? Então, ainda sobre o povo brasileiro, essa formação social e cultural diferenciada resulta em uma nação cujos principais elementos de identidade são o quê? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, a comida, a gente tem muito forte a feijoada, olha a imagem, a música, né, que é principalmente o samba, e a personalidade. Hoje as pessoas, quando falam do Brasil, já lembram de o malandro, né? Então, esses três fatores originados das relações culturais aqui estabelecidas, constroem uma nação baseada no jeitinho brasileiro, no patrimonialismo e na cordialidade. Então, essas características acarretam a concepção da figura do brasileiro como gentil, cordial e alegre, capaz de dar jeito nos problemas sem jamais esmorecer, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a violência. A gente está falando de exclusão, de discriminação, de preconceito, e eu quero que vocês vejam aqui, ó. Os índices de violência, por exemplo, crescem a cada dia, e não apenas índices referentes à violência, que é o resultado de crimes como sequestros e roubos, crescem os índices de violência contra negros, indígenas, imigrantes, mulheres e o público LGBT. Então, é comum abrirmos os jornais e vermos notícias de homens que espancaram ou mesmo assassinaram suas esposas ou namoradas, ou de índios que foram queimados, como o caso do índio Galdino. Vejam aqui o que eu estou mostrando para vocês. Olha a imagem, né? Todo mundo sabe como repercutiu aqui em nosso país o que esses jovens fizeram, que eles queimaram
um índio. Então, isso é muito forte, né, a questão da violência. Vamos falar um pouquinho aqui sobre antropologia cultural. A antropologia é uma ciência social e ela se divide em diversos ramos, entre as quais antropologia biológica e antropologia cultural. Vamos ver aqui um pouquinho. Então, assim, quando a gente está estudando esses aspectos, né, biológicos e culturais, esses estudos antropológicos, eles são centrados no entendimento do homem enquanto ser completo, formado pelas dimensões biológicas, social e cultural, e do modo como estas se interligam e influenciam a vida social, seja das sociedades ditas primitivas, seja das sociedades complexas. Então, a antropologia, ela é formada por diversas correntes constituídas no desenvolvimento da própria ciência. Então, elas marcam o quê? Um dos princípios da antropologia é a diferença entre a natureza e cultura. Então, a relação natureza e cultura é uma das mais caras para a antropologia, pois ela nos permite identificar a influência das questões biológicas e sociais na constituição do homem. Nós iremos entrar hoje em algumas teses e algumas correntes que defendiam esses aspectos, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é natureza e o que é cultura no debate antropológico. Então, a antropologia, ela surge como ciência, né, com o objetivo de entender o homem em suas diversas dimensões, incluindo as dimensões sociais e culturais. E, nesse sentido, a antropologia busca mostrar que, para além das questões biológicas, que podem determinar ou condicionar comportamentos, existem aspectos sociais ou culturais que também influenciam as atitudes e os comportamentos humanos. A antropologia, assim, procura entender a condição humana em toda a sua complexidade. E aí eu quero perguntar a vocês, quem já ouviu falar em Cesare Lombroso? Eu confesso a vocês que foi muito interessante quando a gente está fazendo um aprofundamento sobre a antropologia e a forma como a antropologia ela busca desnaturalizar algumas determinações de ordem social travestidas de determinações biológicas. Então, Cesare Lombroso, ele desenvolveu uma teoria muito famosa, né, que influenciou o pensamento de Nina Rodrigues. E aí, quem é Nina Rodrigues, professora? Foi um importante intelectual brasileiro do final do século XIX, o Cesare, que influenciou essa Nina. Se vocês forem para o livro, vocês vão entender que Nina, ela era uma pessoa que fazia estudos e que os pensamentos do Cesare Lombroso influenciou os pensamentos dela, tá? Então, o que é que acontece? Lombroso, em uma publicação dele, de 1983, ele acreditava que o crime, aqui a gente vai estar falando de uma tese que analisava os homens, porque aqui as pessoas chegavam a agir dessa forma. Vejam que a gente está trabalhando a exclusão, a discriminação, o preconceito contra negros, contra mulheres, e hoje a gente vê muito de perto a questão forte no nosso país do feminicídio, não é à toa que muitas mulheres morrem diariamente pela mão de homens que se sentem superiores a elas, índios são queimados, negros são humilhados, né, por sua cor, por sua descendência, e a gente vê que em relação a crimes, a teoria do Cesare Lombroso, ele acreditava que o crime deveria ser considerado natural, uma vez que era hereditário. Vocês já pararam para pensar nisso e imaginar que toda pessoa já carregava em si uma natureza hereditária de que, sei lá, se minha família teve um ladrão e alguém nasceu, ele poderia carregar geneticamente, hereditariamente, essa natureza de ser também um ladrão, um bandido. Mas a teoria de Cesare Lombroso, vocês vão ver que se baseia em traços, e ele achava que todo criminoso ele carregava em si um traço peculiar.
né? Então, aqui para vocês entenderem melhor, a teoria dele é sobre o criminoso nato, inspirada pelos estudos genéticos evolutivos do final do século IX e após a análise de mais de 25 mil detentos nas masmorras europeias do final do século XIX. Para ele, os criminosos possuíam evidências físicas, isso é um estigma, né? Expressas em formas anormais ou dimensões do crânio e da mandíbula, assimetrias faciais e corporais e a presença de algumas doenças, como a epilepsia. Então, vejam, eu quero que vocês vejam aqui na foto como é que eles chegavam a um consenso e a uma afirmação de que aquele homem, ele era um criminoso. Então, eles já tinham certo que as pessoas que tivessem uma determinada dimensão do crânio e da mandíbula, eles já eram predestinados, ou eles já iam desenvolver essa natureza de crime, né? Essa natureza criminosa, essa natureza humana, ao ponto de discriminar através dos seus preconceitos, ao ponto até de matar, tá? Então, o Cesare Lombroso, eu quero que isso fique bem marcado para vocês, ele vem de uma escola positivista, tá? E aí eu solicito a vocês que, se possível, vocês leiam mais um texto clássico da antropologia para entender a relação entre a natureza e cultura é Raça e História, de Claude Lévi-Strauss. Cristina Cavalcante Freire publicou uma resenha desse texto na revista Textos e Debates. Então, está aqui para vocês irem, uma resenha da Freire, de 1976, e eu quero que vocês vejam que essa publicação dela foi publicada agora entre 2007 e 2010, e aí eu queria que vocês que tivessem interesse, vocês aprofundassem um pouquinho a teoria de Cesare Lombroso, né? Então, assim, o que é que acontece? A antropologia, ela trabalha exatamente a relação entre os homens, a relação entre os indivíduos. Eu quero que vocês entendam isso, né? Então, essa relação entre os indivíduos, elas são produzidas socialmente conforme o contexto econômico, como nós vimos lá na frente, político e social, no qual as populações estão inseridas. Ao colocar as questões nestes termos, a antropologia historiciza as diferenças existentes na sociedade. Então, vejam, a tese, a gente viu a tese do Cesare Lombroso, e a gente também, aqui a gente vai ver agora também uma outra tese do Arthur de Gobineau, né? Então, segundo ele, a mistura de raças, vejam que ele é muito pejorativo quando se trata da miscigenação, e aí eu quero que vocês guardem esse termo etnocentrismo, porque ele é muito forte na tese do Gobineau, né? Então, segundo ele, a mistura de raças, que era a miscigenação, era inevitável. Isso dentro de uma análise no nosso país, no Brasil, tá? Ele era amigo de Dom Pedro, né? Então, para ele era inevitável e levaria a raça humana a graus sempre maiores de degenerescência física e intelectual, ou seja, os europeus iam chegando, iam coabitando com os negros, com os índios, e já ia nascendo, como nós vimos lá na frente, um novo povo que, na visão e na análise dele, estavam entrando em decadência, tanto física como intelectual. Então, os traços europeus, brancos, né, finos, narizes afilados, queixos afinados, as mãos mais afiladas, as mulheres de cinturas finas, os cabelos lisos. Para ele, essa miscigenação estava levando à degenerescência física e, por sua vez, intelectual. Então, é tanto que é forte uma frase que foi dita por ele e que até hoje algumas pessoas usam e que dizem assim, não creio que viemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção. Então, vejam como é forte essa cultura, essas teses que foram trabalhadas
milhares de anos e que ainda se perpetua em nossa cultura brasileira hoje. Então, a gente percebe a questão do etnocentrismo não só no aspecto de culturas, né, mas de várias outras situações. Então, como colocado anteriormente, por mais que essas teses vigentes no final do século XIX, a de Cesare Lombroso e a do Arthur de Gobineau, e início do século XX, tenham sido refutadas, elas criaram algum caldo no pensamento do senso comum, levando à permanência de atitudes preconceituosas e discriminatórias no Brasil, o que acarretou a caracterização da discriminação racial como crime, estabelecida pela Lei número 7.716 de 1989. Então, tais atitudes produzem desigualdades, seja em relação à raça, ao gênero, à etnia, seja em relação a qualquer diferença. E um dos pontos que nós podemos tratar aqui como diferença é algo que já se vem lutando, é questão de análise, são teses de mestrado, porque é que os homens ocupando o mesmo cargo que as mulheres, até mesmo dentro da mesma empresa, os homens ganham mais do que as mulheres, né? Isso são teses que estão sendo aprofundadas e, na verdade, acabam que a gente não se atenta para o que aconteceu com essas teses que eram difundidas até o final do século XIX, que é exatamente a tese do Cesare Lombroso e do Arthur, né, que já dizia que com essa miscigenação iria nascendo um povo com degeneralização, tanto física quanto intelectual. Então, ele já começa a tratar o outro como menor, como inferior, tá? Então, você percebe o quê? Com a chegada dos negros, eu quero me reportar um pouquinho novamente a chegada deles, a construção da nação e da identidade nacional do Brasil, ela sofre um impacto cultural, né, com a chegada também dos negros. Então, assim, a gente começa a perceber que com a resistência dos índios, eles são obrigados a trazer um povo até então considerado inferior na visão deles, claro que na nossa não, somos todos iguais perante Deus e perante a lei, graças a Deus que o nosso país é um país que, perante a lei, de acordo com a lei, nos tratam de forma igualitária, embora alguns homens ainda carreguem dentro de si sentimentos de um Arthur e de um Cesare Lombroso, né, como vocês viram. Então, a gente começa agora a vivenciar um novo cenário, e esse cenário, a gente sabe que foi um cenário, uma conjuntura muito triste, que levou a várias análises e que se perpetua até hoje, mesmo depois da libertação, que foi a escravidão do Brasil. Então, a escravidão no Brasil permitiu a imigração forçada de um contingente populacional imenso de negros que aqui aportaram e foram espalhados por todo o território brasileiro, onde seus braços foram utilizados para a produção das riquezas desse país, e eles mesmos eram forçados a produzir para que outros adquirissem riquezas e eles não pudessem nem ao menos consumir aquilo que eles mesmos produziam, tá? Então, a gente já começa a entender um pouquinho como é que se deu a construção da nossa nação. Então, essa mistura de povos, raças e etnias deu origem a um povo diferente. Lembra a formação do povo lá na frente, as 3 matrizes raciais, composta por uma mistura de culturas, o que não torna o país dividido. O país Brasil continua a ser um só, com a presença desses diversos povos e culturas. Vamos entender um pouquinho aqui, já que a gente está falando de miscigenação e às vezes a gente tem uma dúvida, né, grande. Por exemplo, olha, nós temos aqui o branco, índio e o negro, que era a base, né, de toda a construção da nação brasileira. E a gente começa a perceber que com a fusão do branco com o negro nasceu o mulato ou o crioulo. Aí a fusão do branco com o índio, vem o mameluco,
ou o caboclo. E o índio com o negro vem o cafuzo. Então, as etnias básicas eram branco, índio e negro, tá? E mestiços ou pardos vêm exatamente dessas etnias básicas. Então, a partir daí, a gente começa a ver os mamelucos, os mulatos e os cafuzos, que hoje, imagine como é que conseguiríamos entender agora, a partir do momento que um mulato, ele coabita com um cafuzo, o que nasceria? E o mameluco com a mulata? E aí a gente percebe que vai crescendo e vai se desenvolvendo a nossa identidade, tá? Eu queria agora ver um pouquinho com vocês, a gente está entendendo um pouquinho Estado e nação. Então, o país é o território delimitado geograficamente que possui certa organização político-administrativa que o rege, ao qual chamamos de Estado. Entendam bem isso. No entanto, esse país e esse Estado não funcionam se não houver um povo que se sinta ele integrado, que se denomine brasileiro por sentir-se representado em termos políticos, econômicos, sociais e, além de tudo, culturais. Então, para que haja essa integração, é necessária a construção da nação. E o conceito de nação refere-se a um grupo de indivíduos que ocupam o mesmo território e, em razão disso, possuem vínculos socioeconômicos e políticos e, principalmente, uma identidade comum, tá? Então, vamos começar a entender agora um pouquinho essa identidade cultural. Mas o que permite essa reunião e define a identidade comum? É um questionamento que a gente tem que conseguir responder. Então, podemos dizer que a identidade de uma nação, ela pode ser atribuída pela origem comum existente entre os indivíduos. O fato de partilharem o mesmo território pode levá-los a construir uma história comum, seja por essa origem, seja pelos fatos históricos que marcam suas vidas e o que os fazem construir um conjunto de sentimentos, e também por ideias e costumes comuns. Então, é possível, então, falar que essa identidade comum é a conformação de uma unidade moral incorporada pelos indivíduos que, mesmo diferentes, possuem costumes, ideias e hábitos similares. Vocês lembram quando nós tratamos isso lá na frente, o que é que forma uma cultura? Né, que são os costumes, as tradições, as convenções, né? E aqui, quando a gente está falando de ideias e hábitos similares, desculpem, eles acabam construindo um passado, um presente e um futuro comum. Então, isso é o que caracteriza uma identidade cultural, né? E uma identidade comum entre as pessoas. Então, a nossa identidade nacional, a nossa, vamos falar do nosso país. Há esse sentimento que advém dessa identidade, que faz o indivíduo sentir-se parte de um grupo e de sua história, podemos chamar de identidade nacional. Então, a identidade nacional é constituída por um conjunto de símbolos e tradições que ligam os homens à nação, entendida em relação não só a seus vínculos socioeconômicos e políticos, mas também e principalmente a cultura e a identidade comum daqueles que dela fazem parte, tá? Então, no Brasil, com o fim da escravidão, que foi tardio, e a cultura indígena foi pouco incorporada à cultura brasileira, a identidade nacional acabou sendo erigida sobre padrões europeus. Então, assim, a cultura indígena hoje ela poderia ser uma cultura forte em nosso país, né? Afinal de contas foram os primeiros habitantes aqui do Brasil, mas eles foram sucumbidos, eles foram apagados por uma identidade mais forte que foi exatamente os padrões estabelecidos pelos europeus que chegaram ao nosso país, né? E também alguns símbolos tiveram de ser criados para unificar a nação brasileira. A bandeira brasileira e o hino nacional são símbolos nacionais que têm por objetivo produzir uma identidade nacional quase inexistente. Agora, eu queria que vocês entendessem um pouquinho, para não ficar apenas em termos pejorativos, quando a gente, lá na frente, falou um pouquinho sobre aquele jeitinho brasileiro, que é uma característica da nossa cultura, né? Então,
Jeitinho brasileiro, uma característica bastante comum do nosso povo, né? O brasileiro ele sempre tem um jeitinho. Podemos dizer que o jeitinho brasileiro faz parte da identidade nacional? Se você respondeu que sim, está certo. Agora, o jeitinho brasileiro, ele não se refere apenas à forma como tratamos a coisa pública, utilizando de nossos privilégios sociais para termos acesso a determinadas partes do Estado. A isso, podemos dar o nome também de patrimonialismo, cujo principal fundamento está na apropriação da coisa pública para interesse privado. Então, o jeitinho brasileiro ele está relacionado a constantes características do povo brasileiro de conseguir fazer seus arranjos, de conseguir ultrapassar difíceis obstáculos para atingir suas metas. Então, em muitos casos, o uso do QI, que é o famoso que indica, o da carteirada, faz necessário para alcançar os objetivos. Então, isso é muito comum para transpor obstáculos com a burocracia, né? Que tem como deixa eu voltar para aqui para vocês. Dessa forma, com a burocracia, como na documentação de uma obra, por exemplo. Então, assim, dessa forma, o jeitinho brasileiro se entranhou nas ações do brasileiro e passou a constituir-se como característica da nossa identidade nacional. Então, essa característica pode ser superada? De que forma? Né? É um desafio para nós. Então, assim, é possível perceber que, no caso brasileiro, a presença massiva dos portugueses, a quase inexistência da população indígena e a baixa incorporação dos negros à sociedade, que ficaram relegados aos postos inferiores na estrutura ocupacional e na estrutura social brasileira, constituíram uma identidade nacional que precisou ser inventada e que poucos ou nada incorporou das culturas que aqui se enraizaram. Então, dessa forma, o Brasil construiu uma cultura centrada nos valores europeus, e no Brasil, o que acontece na Europa é mais importante do que aquilo que acontece nos países vizinhos. E isso ocorre em todos os setores, seja na moda, seja na economia e seja na ciência. Eu queria agora ver com vocês um pouquinho que, para entendermos o que é o Brasil, é preciso compreender a formação da população brasileira, a construção dos valores por ela propagados e a influência da cultura nas relações sociais e na constituição da nossa nação brasileira e da nossa identidade. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que é etnia e o que é raça. Vamos lá. Etnia é um elemento cultural. Então, podemos dividir as raças em branca, negra, indígena e amarela. Então, essa divisão pouco nos diz sobre a cultura de cada uma delas. Por exemplo, vejamos a raça indígena. Dentro da raça indígena, existem inúmeros troncos étnicos que definem as relações entre homens e mulheres, as atribuições de trabalho e os cuidados da casa, as hierarquias políticas e até mesmo a linguagem. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, atualmente existem 150 troncos linguísticos indígenas, sendo os dois principais o tronco tupi e o tronco macro-G. Você já sabia disso? Isso é para vocês entenderem, etnia, né? Então, a gente pode dividir a etnia em três raças, em quatro aqui. Branca, negra, indígena e amarela. Né? A amarela ela já se origina mais da junção dessas para unificar. Vamos à questão da raça. O conceito de raça refere-se às características biológicas que marcam os indivíduos, como a cor da pele, o tipo de cabelo, o formato do corpo. A antropologia biológica caracteriza os povos antigos pela análise de materiais biológicos, como o formato do crânio, o tamanho dos ossos, entre outros. Vocês viram lá na teoria do Cesare Lombroso? A antropologia cultural, viram que a gente falou da biológica, né? Já a antropologia cultural dirá que raça não é apenas definida biologicamente, mas também socialmente, pelo lugar que lhe cabe na sociedade, pelas diferenças estabelecidas socialmente em relação aos fatores biológicos apresentados pela raça.
Então, assim, é preciso pensar como natureza e cultura têm influência em alguns comportamentos existentes no Brasil, os quais sustentam e reforçam desigualdades e segregações. Nesse sentido, é preciso verificar de que forma a natureza e cultura constroem o pensamento do senso comum e orientam as ações cotidianas das pessoas. Conforme vimos, o etnocentrismo impede que as culturas se misturem e ainda afirma as diferenças, propondo uma hierarquização das culturas. Partindo dessa perspectiva, é possível pensar se o Brasil é mesmo um país multicultural e em que medida natureza e cultura influenciam a compreensão que o brasileiro tem sobre as culturas que aqui existem e a maneira como eles se relacionam. Então, lembrem-se, país, Estado e nação são conceitos diferentes. País é o território no qual o Estado, a organização político-administrativa, exerce seu poder. Em um país pode haver diferentes nações. Vocês lembram do que é nação? Então, vocês voltem e estudem. Contudo, busca-se unificar um país pela nação, a partir da construção da identidade nacional. Só para vocês darem uma olhadinha, a sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo e de acordo com certas regras. Povo, grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Nação, Estado e país é um povo com território, governo e leis próprias. Então, dentro do povo, aí que vocês veem, são considerando, vamos, esse grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Então, determinado hábito ou costume transmitido de uma geração para outra, que era exatamente o que ocorria em nosso país com os indígenas, né, que eles viviam de uma forma unificada, com costumes e tradições, né, que eram passados de pais para filhos. Então, aqui nós finalizamos a nossa sessão 4.1. Eu desejo um bom estudo e um bom aprofundamento para vocês. Quero que vocês façam a pré-aula e a pós-aula dessa sessão e vou estar disponibilizando, sim, para vocês agora o link no Alva. Boa noite, até a próxima semana, onde nós iremos nos encontrar no dia 27 de maio para a nossa sessão 4.2.